Hehe! Salve, salve meu povo! Como vocês estão? Ronaldo Sonic na área aqui com mais um, sim, o seu, nosso Filosofia Reverbérica, o podcast. Sim, nesse dia... Ixi, esqueci que dia que é hoje, hein? Olha lá. Nada, 23 de maio. Sim, 23 de maio. Faz de conta que eu não tinha esquecido, mas eu tinha esquecido, sim. 23 de maio de 2024. Sim, nesse dia 23 de maio de 2024, nesse TBT Reverbérico dessa quinta-feira. Olha aí essa quinta-feira maravilhosa, cheia de possibilidades. Eu começo aqui com vocês esse episódio de número 254. Sim, episódio 254, Filosofia Reverbérica Podcast. Mas antes de mais nada, não se esqueçam, meus queridos reverbéricos, minhas queridas reverbéricas, divulguem a mensagem, divulguem o livro, divulguem o e-book, divulguem para todos e todas a possibilidade de acessar 365 dias de reverberação nesse Filosofia Reverbérico e-book. Bom, e já vamos direto pro assunto nesse TBT Reverbérico do dia 23 de maio, dizendo também que, né, a avenida lá, hoje é dia da avenida, 23 de maio, só para lembrá-los e lembrá-las, que esse TBT Reverbérico, ele reverbera o dia 14 de fevereiro de 2023. Se lá no dia 14 de fevereiro de 2023, qual foi a frase reverberada? A frase do grande filósofo, né, do início da filosofia ocidental, Platão. Um deles, né? Sócrates, Platão, Aristóteles. Então é a base aí que vai gerando todas as outras bases da filosofia, mas parte desses... não vou ficar falando aqui não vou ficar dando aula para ninguém não. Vamos lá, se vocês quiserem, vai estudar. Mas vamos continuar o que o Platão falou. O Platão, lembrando que é o grande autor da República, né, e um dos caras que mais falava sobre democracia, o Platão, ele traz o seguinte pra gente: quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz do que o injustiçado. Então olha lá, quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz do que o injustiçado. Então vamos pensar aqui nesse reverbério, né, nesse TBT reverbérico, esse reverbério de hoje, pensando a partir de Platão sobre injustiças que a gente já viu, já passou, e cotidianamente a gente precisa viver na nossa sociedade. Não tem como a gente viver numa sociedade que não tem injustiças, né? Principalmente nessa sociedade contemporânea, onde tudo é muito rápido, tudo é muito incerto muitas vezes, mas que algumas pessoas detêm muita coisa, detêm muito poder, detêm muitas condições, e outras não têm nada. E aí vem a ideia do que o Platão traz, né, pra gente. Se você for pensar, as pessoas que cometem as injustiças, certamente elas serão mais infelizes do que os que são injustiçados. Porque vamos pensar, né, na teia social de hoje, né, que a gente tem diferentes pessoas aí com funções sociais diferentes, com profissões diferentes, com condições de acesso diferentes. Vamos pensar financeiramente, né? Vamos pensar as pessoas que têm uma condição financeira muito boa. Para ela ter a condição financeira que ela tem, muito provavelmente, eu não vou dizer com raras exceções, porque eu não conheço essas exceções. Se você conhecer, você pode pôr aqui no comentário, pode ir colocando aí a forma que alguém ficou muito rica, não ganhou um dinheiro, por exemplo, trabalhando e tem um bom dinheiro, ficou rica, tô falando acima de milhões, tá? A pessoa ficou muito rica sem explorar ninguém, sem explorar a mão de obra, sem explorar a vida da outra pessoa, sem explorar uma outra pessoa para conseguir gerar esse lucro para ela. Enfim,
repente fazendo algum trabalho onde a pessoa teria, sei lá, a mão de obra, contrataria uma mão de obra, dá exemplo de algumas empresas que fazem isso. Você contrata a mão de obra lá, você recebe para fazer o serviço da mão de obra, fazendo números pequenos, porque eu não seria capaz de fazer números tão grandes, né? 3 mil reais, aí você pode colocar como milhões, mas sei lá, vamos pensar por aí. Você contrata lá a pessoa por 3 mil reais para fazer um serviço para você, a pessoa vai lá e contrata 4 pessoas por 1.000, né? E pagando aí 250 reais para cada uma delas para fazer o seu serviço, e você ganha todo o resto como lucro. É explorar a mão de obra, né? Isso é a ideia do capitalismo, isso é a ideia, né, geral de fazer uma forma de enriquecer, e é explorando a mão de obra do outro. Não estou fazendo juízo de valor, né? Obviamente as pessoas que me conhecem sabem que eu discordo desse formato, né? Porque se eu ganho 3 mil, por que eu não divido esses 3 mil entre as 4 pessoas? Na verdade 5, né? E aí cada um levaria aí o seu 600. Ainda assim era melhor para as pessoas que iam só ganhar 250 e ia ganhar muito mais. Mas aí cada um leva o seu 600, todo mundo tá bem, todo mundo, né? Lógico, cada um tem suas necessidades, mas todo mundo ganhou justo, enfim. Partindo desse caminho da distribuição igualitária, o que você vai fazer daí é um problema seu. Aí sim entra a liberdade aí, né, das pessoas, porque o que você vai ganhar, do que você vai fazer é um problema seu. Tem gente que vive com 1.000, tem gente que vive com 100, né? E depende, não, tô falando um absurdo, né? Lógico que ninguém vive com 100, mas na proporção que eu tô querendo dizer, né? Tem gente que vive com valor X, outra vive com 10% e tá ótimo. Mas seguindo o padrão de vida de cada um, seguindo a ideia de cada um, sem explorar essas outras pessoas, dentro da lógica que eu tô falando pra vocês, nunca que essa pessoa ganharia desses 3, ela ganharia lá pelo menos 2, entendeu? Enquanto ela pagaria 1.000 para 4 pessoas fazer o trabalho que ela faria, né? Então ela aí faz um outro tipo de trabalho. Então essa pessoa, ela não dorme, essa pessoa que faz isso, porque ela vai ter muito dinheiro, ela vai ganhar muito dinheiro. Só que aí ela vai ter a preocupação que de repente essas pessoas que vão trabalhar para ela podem sofrer um acidente, aí ela vai ter a dor de cabeça em relação à vida da outra pessoa, ela pode ter, sei lá, medo de ser assaltada, ela pode ter insegurança de sair com esse dinheiro na rua. Nem acontece isso mais, né? Mas vamos dando uns exemplos aí, né? A pessoa pega esse dinheiro, ela acabou de receber, ela pode ficar preocupada pela insegurança, por conta da injustiça que ela comete. Que mais que a gente pode usar de exemplo? O fato, né, às vezes também, vamos pensar uma pessoa que subtrai para si por meios ilícitos, né, alguma coisa, e aí ela sabe que ela cometeu uma coisa errada, e aí ela acaba indo presa, né? Ela acaba indo presa. A pessoa que foi lesada, né? Vou dar esse exemplo, o meu exemplo recente, né? Vamos lá. Recentemente levaram algumas coisas, né, do meu carro, e a gente não sabe, obviamente não sabe quem foi, como foi e tal, enfim. Foi lá, pegou as coisas, levou embora e nunca mais, né? Essa pessoa, ela cometeu injustiça, né? Porque ela pegou algo que não era dela, tirou algo que não fazia parte, né, do contexto. E aí, pô, em algum momento ela vai ser presa. Não pelo fato dela ter feito isso, mas por algum motivo. De repente, ela não deve ter feito só no meu carro, né? Ela não deve ter feito só. E aí ela vai acontecer alguma coisa com ela. Então ela vai sofrer, acaba sofrendo muito mais, porque daqui a um tempo eu vou adquirir um outro computador, daqui a um tempo eu tô fazendo outras coisas, as coisas que eu perdi de organização eu tô me reorganizando aos poucos. Então isso, né, eu fui injustiçado, me senti injustiçado, mas até certo ponto eu me reorganizo, e essa pessoa
ela tem que ficar o tempo inteiro atenta, porque ela pode ser presa. Sabe lá se ela não pode ser morta, dependendo da situação. Então, quanto a isso, gente, Platão já falava isso lá no início, né, da filosofia grega. Ele já falava que o injustiçado sempre ele vai ser mais infeliz, sempre ele vai ter mais preocupações, sempre ele vai ter aquela pulga atrás da orelha pelas coisas ruins que ele acaba fazendo. Então ele acaba cometendo injustiça. Certamente, por cometer essas injustiças, você vai sofrer muito mais do que o injustiçado, porque você sabe que você foi injusto. Você sabe. E aí, meus queridos reverbéricos, minhas queridas reverbéricos, eu vou ficando por aqui, lembrando você de compartilhar, de curtir, de mandar essa mensagem para mais pessoas. Salva aí, se achou um conteúdo relevante, manda depois, ou se você quer mandar agora, manda agora. Mas não deixe que a mensagem pare por aqui. Manda essa mensagem para que ela flua, para que ela siga o percurso dela. Valeu, deixo aqui para você um beijo no seu coração e um velho recado para você não esquecer, meus queridos reverbéricos.